Dois funcionários da Embaixada de Israel foram assassinados a tiros na noite de quarta-feira, 21, do lado de fora do Museu Judaico da capital americana, em Washington. O ataque antissemita ocorreu logo após o encerramento de um encontro de jovens diplomatas. As vítimas são Yaron Lishinsky, de 28 anos, cidadão israelense e alemão, e Sarah Milgrim, de 27 anos, americana. Aí na tela, estão aí na tela os dois. Ambos trabalhavam na missão diplomática de Israel em Washington, ele como assistente de pesquisa para assuntos do Oriente Médio e Norte da África, ela no Departamento de Diplomacia Pública. Segundo o embaixador Yechiel Leiter, Lishinsky havia comprado um anel de noivado e planejava pedir Milgrim em casamento em Jerusalém na próxima semana. O autor do crime, Elias Rodrigues, de 30 anos, foi preso em flagrante. Morador de Chicago, ele gritou Palestina livre enquanto era contido por agentes da polícia local. Vamos acompanhar. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! A que ponto chega o fanatismo político, a radicalização, o extremismo, o ódio a um país e ao seu povo, ao ponto de assassinatos serem cometidos em território americano. Elias Rodrigues publicou um manifesto nas redes sociais acusando Israel de cometer atrocidades contra os palestinos. O texto foi postado cerca de 1 hora após o ataque a tiros em frente ao Museu Judaico de Washington, o que levanta a hipótese de que a publicação tenha sido programada, ou seja, que tivesse já pré-pronta para ir a público naquele momento. No texto, o assassino critica a atuação de Israel na faixa de Gaza e acusa o governo dos Estados Unidos de cumplicidade. Ele afirma que as atrocidades cometidas pelos israelenses contra a Palestina desafiam qualquer descrição e quantificação. Em outro trecho, Elias Rodrigues diz que a opinião pública se voltou contra o estado de apartheid genocida e o governo americano simplesmente deu de ombros. A gente conhece essas alegações aí, muitas delas estão na boca de diversos governantes pelo mundo, de uma maneira muitas vezes desconectada da realidade, como a gente tem mostrado ao longo dessa cobertura da guerra, que a gente tem feito minuciosamente no portal antagonista.com.br, na Cruzoé e aqui no Papo Antagonista. E o Rodrigues encerrou o texto afirmando que ama a sua família. Pois é, mas acabou, destruiu outras 2 famílias e, obviamente, gerou mais preocupação ainda com a comunidade judaica, em meio da comunidade judaica, seja nos Estados Unidos, seja em outros países. A preocupação que foi turbinada depois do massacre cometido pelo Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023 e contra o qual reagem as forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, porque o Hamas mantém reféns até hoje, ainda há dezenas de reféns, dos cerca de 250 que foram levados para lá. Então, evidentemente, cabe a um país resgatar os seus reféns. E é isso que o exército israelense está fazendo, com todas as dificuldades de atuação em campo impostas pelo próprio Hamas, que em vez de gastar a fortuna que recebe de patrocínio do Irã para melhorar as condições de vida do seu povo, gastou para construir infraestrutura militar subterrânea na faixa de Gaza, que usa a população palestina como escudo humano, tornando Israel refém de um dilema sempre bastante complicado. Ou deixar o seu povo morrer, ou tentar reagir, mesmo que com todos os avisos, de uma maneira que, eventualmente, acaba gerando esse tipo de fatalidade que é usada na propaganda anti-Israel, mas com o objetivo primordial, evidentemente, de eliminar os terroristas ou de capturá-los. Então é isso que a gente está mostrando aqui desde o começo da guerra. A gente lamenta que tanta retórica antissemita esteja presente no debate público mundial a ponto de incentivar que essas pessoas com mentes perturbadas como esse assassino cometam esse tipo de ato que ceifam a vida de pessoas inocentes. Dudu Teixeira. Pois é,
Uma tristeza esse tipo de coisa, claramente um ato terrorista, né? Então, ele matou inocentes por uma questão, uma causa política, e até fui me informar aqui sobre esse casal. O rapaz era um alemão, era um cristão evangélico, a menina acho que era americana, os dois trabalhavam na Embaixada de Israel, e estavam saindo de um debate sobre ações humanitárias para civis palestinos na faixa de Gaza, né? Então, não eram pessoas que estavam querendo ajudar os palestinos. E aí, esse sujeito, esse terrorista, quando faz esse tipo de atitude, ele prejudica os próprios palestinos, né? Como fez, aliás, o Hamas no 7 de outubro em Israel, né? Ele acabou, o grupo terrorista acabou prejudicando a vida de todos os palestinos que vivem na faixa de Gaza. Então é muito lamentável e claramente também um ato antissemita, né? Porque Israel está numa guerra contra o grupo terrorista, e aí temos esses atos contra israelenses ou judeus no mundo inteiro, né? Então claramente é um ato antissemita. A gente não vê, por exemplo, a Rússia está invadindo a Ucrânia numa guerra, morreu muito mais gente, mas você não vê pessoas se revoltando contra os russos no resto do mundo, né? Então, assim, não tem uma conexão com o que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Quando ele mata dois inocentes em Washington, o que ele está mostrando é antissemitismo e nada mais que isso. Até pela indistinção. Quer dizer, pessoas que estavam atuando ali em favor dos palestinos, mas que na cabeça de uma pessoa antissemita é judeu, é israelense, então é tudo a mesma coisa na cabeça deles. Então essas pessoas têm que pagar, eventualmente, por decisões das quais o assassino discorda, mas que foram tomadas por outras pessoas, foram tomadas por uma liderança política, foram tomadas por um militar. Quer dizer, essa mania preconceituosa de ver Israel como uma coisa só, como se fosse uma pessoa de carne e osso, um país inteiro e um Estado democrático de direito, onde você tem oposição, onde você tem muitas brigas e discussões políticas. Tudo isso gera esse tipo de perversidade. Diga, Duda. E lembrei aqui que também quando o Hamas faz o atentado terrorista do 7 de outubro de 2023, muitas pessoas que eram a favor de uma negociação com os palestinos, com os árabes, a favor da paz, que eram ativistas ali que moravam no sul de Israel, foram mortas, né, ou foram feitas de reféns, né? Então, mais um exemplo de terroristas que acabam prejudicando a população que eles dizem defender, né? A Sara, que foi a mulher assassinada, ela pesquisava iniciativas de paz e diálogo interreligioso. E o Yaron, eu comentei aqui que ele... os dois estavam saindo de um evento, né, sobre ações humanitárias. O Yaron era entusiasta dos acordos de Abraão, né, que eram aqueles que estavam ajudando Israel a se aproximar dos países árabes, né? E aí, um dos motivos do Hamas de ter feito o atentado era realmente impedir que isso acontecesse, né? Mas isso vai contra esse mundo mais pacífico, né? E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, responsabilizou a incitação selvagem contra o Estado de Israel e determinou o reforço da segurança em todas as representações israelenses no exterior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que esses assassinatos horríveis, obviamente motivados por antissemitismo, devem cessar imediatamente, acrescentando que o ódio e o radicalismo não têm lugar na América. Claro que o Trump está sendo criticado também por essa frase. Ele, de fato, tem defendido o povo judeu, Israel, tem oferecido a aliança dos Estados Unidos, mas o Trump também é criticado por estimular ódio e radicalismo de outras maneiras. Então, nas redes sociais houve reação a esse ponto da fala dele. O Itamaraty afirmou em nota que o governo brasileiro repudia com veemência o assassinato na noite de ontem em Washington de 2 jovens funcionários da Embaixada de Israel naquela capital. E também diz, aspas, as vítimas tinham cidadania israelense e o ataque a tiros ocorreu nas imediações do Capital Jewish
Museum. Ao transmitir as condolências aos familiares das vítimas e ao povo israelense, o governo reitera sua firme condenação ao antissemitismo, ao extremismo e a crimes de ódio, como o ocorrido na capital norte-americana. Fecha aspas. Quer dizer, Duda Teixeira, o governo Lula já teve um tremendo desgaste com todo o alinhamento do Lula à comunidade anti-Israel, ao eixo das ditaduras que condenam a reação militar de um país atacado, já condenou a eliminação do Ismail Haniyeh lá em Teherã, no Irã, horas depois daquela posse do presidente eleito, a qual compareceu o vice Geraldo Alckmin, não tratou como assassinato o assassinato de brasileiros pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. O Lula tem sido criticado dentro e fora do Brasil por causa das declarações. Agora, por algo que aconteceu nos Estados Unidos, finalmente tem uma notinha um pouquinho mais adequada do que a média do Itamaraty. O Itamaraty ficou sempre muito aquém de falar a coisa certa, desde que teve o atentado de 7 de outubro, e acho que o maior problema aí é o que o Lula fala, né? O que o Lula tem falado. Até recentemente voltou a dizer ali que tem um genocídio na faixa de Gaza, fez uma comparação, né, com a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é uma guerra contra um exército, mas na faixa de Gaza é contra as mulheres e crianças. Então ele volta a trazer essas imagens antissemitas, preconceituosas, chulas, né, que não tem nenhuma sofisticação. E é um problema, porque líderes como Lula deveriam cuidar mais do que falam para não incentivar esse tipo de gente que atuou lá em Washington.